Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de mais um vídeo dos 5 livros, um gênero, vamos lá? Bom gente, como eu já falei pra vocês, às vezes, assim, de vez em quando, né, que eu não tenho uma data própria pra lançar esses tipos de vídeo, sai aqui no canal uns vídeos de um quadro que eu criei, que é 5 livros de um gênero, ou seja, eu vou apresentar pra vocês 5 livros de um determinado gênero da escolha do vídeo, né? Eu já fiz pra vocês, vou deixar nos cards, quem quiser dar uma olhadinha, 5 livros, um gênero de graphic novels, né, HQs. Fiz também de 5 livros, um gênero de romance de época, e hoje eu trago pra vocês 5 livros, um gênero de romances pra chorar. Normalmente o que mais acontece de eu falar aqui no canal, eu falo mais sobre livros do gênero thriller, né? Acho que vocês já perceberam. Até as resenhas são mais voltadas para os thrillers. Então eu resolvi trazer primeiramente nesse tipo de vídeo, livros que eu quase não falo sobre no canal, né? Que eu, às vezes, uma resenha ou outra eu acabo não fazendo. Então eu trago pra vocês em formato, né, de lista aqui, com uma mini resenha de cada livro pra vocês, então indicações de livros aleatórios aí, que talvez eu não fale tanto no canal, mas que mereçam também, com certeza, um espacinho aqui dentro. Bom, gente, então hoje eu trago pra vocês, né, como comentei, livros para chorar, ou seja, são romances que eu literalmente debulhei em lágrimas, que me fizeram chorar muito mesmo, então vamos lá, porque o vídeo vai ser emocionante só de lembrar dessas leituras. Primeiro que eu tenho pra falar pra vocês, gente, eu li ele em 2010, pra vocês terem noção, ele é muito antigo. O nome dele é Souvenir, da Therese Fowler. Eu não sei mais se esse livro está aqui para venda, eu não sei mais se é possível encontrar este livro. Ele foi lançado pela Suma de Letras quando ainda era na época das páginas brancas, que a Suma lançava livros com as páginas brancas. E, gente, esse livro me marcou muito, muito, muito. Inclusive, eu emprestei para um primo meu que releu 3 vezes esse livro, de tão lindo que ele achou que foi o livro. E, gente, eu sempre lembro dele. Quando eu vou falar de romance pra chorar, não tem como não pensar neste livro, porque ele foi um dos pioneiros, assim, pra mim, sabe, de romance de chorar. Porque, gente, 2010, faz 9 anos. Eu, tipo, tava começando a ler nessa época aqui que eu comprei esse livro. Inclusive, eu comprei ele na livraria. Tá o preço apagado aqui, R$ 48,90. Eu não comprava livros pra internet ainda, porque eu não tinha acesso assim tanto, sabe? Eu paguei R$ 48,90 desse livro, socorro Jesus. Mas valeu a pena, muito bem pagos. E vamos pra história, que é o que interessa, né? Aqui a gente vai conhecer, então, basicamente a história da Meg e do Carson. O que que acontece? Eles são loucamente apaixonados. Eles estão ali na adolescência, eles se conhecem através de morar perto ali. Ela mora numa fazenda, ela é um pouco mais bem de vida, ele já não tanto, né? E eles acabam se apaixonando secretamente ali, vivendo um amor impossível até o momento por conta das suas classes sociais. Mas quando a Meg faz 21 anos, ela acaba que declara ali pra ele que ela vai se casar com outro cara. Da noite pro dia, simplesmente ela não ama mais ele e vai se casar com outro cara. E o Carson vai ficar arrasado, sem entender o que tá acontecendo. Então eles vão acabar se separando, né, por muitos e muitos e muitos anos. Aí acontece, então, que ele vira um astro do rock, ele usa aquela sofridão que ele teve no passado para escrever músicas muito profundas, então ele acaba ficando muito famoso, ricaço, milionário, e ela acabou que foi para essa vida ali pacata de dona de casa, também muito bem de vida, mas assim, incluso aquilo que é dona de casa, dentro de casa, cuidando do marido e da filha, enfim. Aí acontece que depois de muitos anos, a filha dela já está na adolescência, começa a desenvolver questões sexuais, querer descobrir mais, né, sobre isso, assim, pra vida, pra ela. E ela fica desesperada. O que ela vai fazer? Pelo amor de Deus, ela não sabe lidar com isso, ela não sabe lidar com essas coisas. Aí acontece que depois de descobrir um diário da mãe dela lá, ela vai acabar descobrindo segredos do passado, e então vai ir atrás do Carson novamente. Só que o Carson está noivo. Então essa história tem tudo pra dar errado, muitos desencontros, muitas coisas assim estranhas aconteceram, muitos desencontros, e além disso tem mais um quê que eu não posso falar que seria um spoiler, mas um quê assim que vai deixar a história triste, e é esse o momento que a gente olha, para e pensa, meu Deus, eu vou me acabar de tanto chorar com esse livro. Gente, essa história é maravilhosa, magnífica. Nossa, só de eu falar me deu vontade de reler. Olha, eu li em 2010 e eu não consigo esquecer essa história. O Carson, ele é um personagem, aquele cara que ele sofreu na vida, sabe? Mas ele ainda continua sendo uma pessoa boa. Quando ela volta pra procurar ele, depois de tudo que ela fez com ele, ele ainda aceita ela de braços abertos e conversa. E principalmente ajuda ela com os problemas que ela tem ali, né? Que ela não consegue resolver sozinha. E, gente, é um livro maravilhoso. Se tiver disponível, por favor, deem uma chance pra esse livro. Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo.
leiam esse livro, só isso que eu digo pra vocês. O segundo que eu tenho pra falar pra vocês, ele tem uma pitada de thriller, tá, gente? Mas ele é mais voltado pro romance. O foco mesmo é o romance e a superação do que acontece dentro da história, que é o livro Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Walsh. Gente, olha, que dó. Ele veio com essa capa mais, né, da Vib, lá da Record, e aí acho que deu uma... Enfim. Esse livro aqui então vai contar a história dos dois protagonistas, que eu não lembro o nome, não tem como ler na orelha, porque, né, não tem orelha. Basicamente aqui a história então vai se girar em torno de um casal de protagonistas que acabam se conhecendo ali sem querer. A nossa protagonista estava passando por umas coisas ruins na vida dela, então ela vai acabar conhecendo um homem ali sem querer, por acaso, ali num barzinho que tem ali, perto, próximo a um barzinho, por conta de umas cabras, enfim, ovelhas, sei lá o que é que tem lá perto. E ela vai acabar encontrando ele, conhecendo ele e se apaixonando por ele. Então eles vão viver literalmente 7 dias, uma semana de amor, loucura total, assim. Eles já estão tremendamente apaixonados, eles já se entregaram um pro outro. Só que acontece que eles têm os seus afazeres pessoais e vão ter que acabar se separando por conta de coisas da vida. Mas eles combinam se encontrar depois de um tempo e ok, beleza. Só que acontece que ele some. Ele vai literalmente desaparecer da vida dela e ela não vai entender por quê. Então o livro basicamente é ela tentando encontrar ele e tentando principalmente entender por que depois de uma semana inteira louca de paixão, amor e declarações de amor eterno um pro outro, por que ele sumiu, o que aconteceu? Será que ele morreu? Será que ele, enfim, não quis mais ela? Será que ele só usou ela? Então fica aquela dúvida toda no cerne da história. Mas a história tem muito mais do que isso, sabe? A história gira em torno de luto, a história gira em torno de tentar aceitar as coisas que acontecem na nossa vida. A história gira em torno do perdão, do que o perdão pode trazer pra gente e da forma como a gente pode levar a vida independente do que acontece lá no nosso passado, sabe? Então envolve muitas questões aqui que não são só basicamente ele sumiu e agora o que vai ser da vida dela? Ela vai trazer muito de tudo pra gente, sabe? Questões familiares mal resolvidas, questões de... Por falta do perdão, a gente às vezes não conseguir ter um contato mais com a pessoa da nossa família. E, enfim, é uma coisa louca, assim, uma coisa que... depressiva mesmo, uma coisa de chorar, porque a gente quer resolver os problemas dela, a gente quer entender, a gente quer principalmente saber onde tá esse cara, por que ele some. E quando ela enfim descobre o que acontece, tem uma descarga tão, tão grande de emoção que a gente fica assim, meu Deus, tá pior do que eu pensei, seria. Então é literalmente assim, e gente, é muito, muito, muito bom mesmo. Leiam esse livro se vocês puderem. Ele estava na promoção aí na Amazon Day, ele estava em promoção ali no Submarino, bastante meninas lá do grupo inclusive compraram, e gente, vale muito a pena esse livro. O plot que tem aqui, gente, é de cair o queixo, assim, é maravilhoso. O próximo livro também de chorar que eu trouxe pra vocês é o livro Antes de Partir, da Colleen Oakley. Esse aqui foi o primeiro livro que ela lançou aqui no Brasil com a gente, pela editora, né, Bertrand Brasil. E, gente, este livro também é muito tocante, é muito maravilhoso. A gente vai conhecer a história da Daisy, então. O que acontece com a Daisy? A Daisy vive uma vida, ok, ela tem um marido que meio que depende bastante dela, sabe? Aqueles homens que, assim, dependem da mulher pra muita coisa na vida deles, sabe? Eles precisam de ter uma pessoa porque sozinhos eles não conseguem levar a vida deles, né? São relaxados, esquecidos, enfim, distraídos. Então, aqueles homens que literalmente precisam de ter uma pessoa ao seu lado. E aí a Daisy, ela descobre que ela tá com uma doença incurável e ela tem um tempo de vida. E aí o que ela vai fazer? Então, a Daisy vai literalmente procurar uma nova esposa para o seu marido. É basicamente isso que ela vai fazer antes de partir. Ela faz uma lista, porque ela precisa encontrar uma esposa que vai cuidar do marido dela, como ela cuida quando ela foi embora. E, gente, o livro todo vai ser em torno disso. Parece que é pouca coisa quando a gente fala, né? Mas não, ele vai ser muito profundo, reflexivo em relação ao que a gente espera da vida e principalmente se a gente consegue abrir mão daquela pessoa que a gente ama por conta, talvez, de um acontecimento aí, de uma doença que pode tirar a nossa vida, né? Porque, vamos combinar, a gente teria que ser muito, muito, muito forte, muito segura de si pra gente, enquanto vivas, tentar encontrar uma pessoa pra ficar ao lado do nosso marido depois que a gente foi embora. É uma coisa muito mórbida de se pensar, né, gente? É uma coisa muito triste de se pensar por esse ângulo. Mas ela ama tanto, tanto ele que ela não quer deixar ele sozinho. Então ela vai mover unhas e dentes ali pra tentar encontrar uma pessoa. Então ela vai conhecer uma aqui, outra ali, e vai ser isso. E claro que sem o consentimento dele. Ele não sabe o que está acontecendo, né? Porque senão, meu Deus... Mas é maravilhoso, vale muito a pena. Os 2 livros que essa autora publicou no Brasil, o outro é Perto Bastante Pra Tocar, da mulher que tem uma doença também que não pode
que ela tem alergia ao toque humano, sabe? E aí ela vai se apaixonar por uma pessoa e vai ter que aprender a lidar com isso. Os dois, assim, são maravilhosos. Os dois trazem também essas questões mais sofridas da vida, né? Do amor que a gente quer ter, mas não pode porque vai morrer, ou porque a gente não pode tocar na pessoa que a gente ama. Então é uma coisa muito assim, ela gosta de pegar no profundo ali, no nosso coraçãozinho, e é muito gostoso, gente, esse livro também. O livro, eu já falei dele aqui no canal, eu acho que tem resenha dele aqui no canal também, se tiver eu vou deixar nos cards, mas acho que tem sim, que é o livro Meus Dias com Você, da Claire Swatman. Gente, este livro, eu acho que eu já falei dele em outras tags aqui também, livro que dilacerou meu coração, porque esse livro, gente, ele é maravilhoso, ele é perfeito, eu adorei. Quando lançou, assim, eu gosto dessa temática. A temática do fato da gente poder voltar ao passado e ter uma segunda chance de tentar arrumar e corrigir nossos erros, sabe? Eu queria que isso pudesse acontecer na nossa vida. Queria que a gente, às vezes, acontece alguma coisa ali, a gente pode voltar no tempo pra tentar aproveitar mais ao lado da pessoa, pra tentar corrigir os erros que a gente faz com a pessoa. Então, isso fala muito aqui nesse livro. Então vamos falar sobre o que fala o livro. Aqui o livro vai começar então com o Ed e a Zoe, que são os protagonistas, né? O casal protagonista do livro, tendo uma discussão terrível antes de sair de casa. Eles estão numa fase do casamento onde querem ter filhos, mas não conseguem. Eles estão tendo problemas conjugais, eles estão tendo problemas de um tentar entender o outro, aceitar o outro, assim. Estão tendo muitas divergências em suas opiniões ali. Então eles estão brigando, assim, constantemente, sabe? Constantemente, já não é mais um casamento, assim, feliz 100%, porque eles estão tendo muitas divergências em opiniões, enfim. Então o livro aqui vai começar com mais uma das discussões que eles estão tendo, né? E aí ela vai trabalhar, ele vai trabalhar, e quando ela chega no serviço, ela vai receber um telefonema que vai falar assim, olha, o seu marido morreu. E aí ela vai falar, o quê? Como assim meu marido morreu? E a última palavra que eu falei pra ele foi palavras horríveis. Foram palavras no momento assim que a gente tava nervoso, de briga. E agora como eu vou me perdoar pelo que aconteceu? E aí acontece então que passa o capítulo ali, a gente vai voltar no tempo e ela vai ter uma chance de talvez fazer tudo ser diferente. Quem sabe com outras atitudes teremos outro futuro? Não sabemos, vamos tentar. E ela vai estar voltando ao tempo em dias específicos. Por exemplo, 10 de dezembro de 2010, 19 de maio de 2005, que são datas que foram importantes em algum momento por alguma coisa que aconteceu na vida deles no passado como casal. Então vão estar sendo voltadas, né? Vão estar voltando nessas datas e ela vai tentar descobrir se ela fizer diferente no passado, se lá no futuro vai ser diferente. Então a gente fica naquela apreensão de será que vai dar certo? Será que esse plano dela de voltar ao passado e tentar dar mais valor a ele, ouvir mais ele, não brigar tanto com ele, será que isso vai fazer diferença? Será que vai fazer com que ele não morra lá no futuro? Será que vai fazer com que eles tenham os filhos que eles querem, vivem o casamento que eles querem e não morram, enfim, que não tenha o final que foi o começo do livro? Então a gente fica naquela apreensão louca pra tentar descobrir se aquilo vai acontecer, se pode ser que aconteça, se a protagonista vai conseguir ter o final que ela quer, que ela merece. E aí, claro que a gente vai ter que ler pra saber, né? Mas é muito legal, eu gostei muito, muito dessa história. Eu adoro isso, gente. Queria que pudesse existir segundas chances, voltar ao passado, aproveitar as pessoas, corrigir os erros. Acho que são coisas aí que valem a pena, né? Se pudesse existir. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês é um livro que eu li bem recentemente, um dos mais recentes. Tem resenha aqui no canal também, vou deixar nos cards pra vocês, que é o livro Vem Comigo, da Karma Brown. Este livro também traz, assim, reflexões... Ai, desculpa, gente, calma que eu vou cruzar as pernas. Ai. Esse livro traz muitas reflexões que valem a pena ser feitas. Aqui a nossa protagonista, a Tegan, ela está, logo no começo do livro também, assim como no outro, ela vai estar vivendo a vida dela ali normal, só que vai acontecer um acidente. A Tegan estava casada fazia pouco tempo, estava grávida de 6 meses, acontece que por conta desse acidente ela vai acabar perdendo o bebê dela. Então ela vai acabar tendo que viver com isso, com essa depressão, né, com o luto pela perda do seu filho, principalmente para tentar entender e perceber se o marido dela tem culpa ou não pelo que aconteceu. Aí acontece que, claro, que ela internamente, secretamente, ela culpa o marido dela, né? Porque ele estava andando acima da velocidade, porque ele estava dirigindo, então a culpa é dele pelo que aconteceu. E aí, depois de muito depressiva, sem sair da cama e outro acontecimento que eu não posso falar que vai ter aqui dentro, o marido dela vai chegar nela e falar assim, Tegan, vamos fazer o seguinte. Você lembra que a gente tinha um pote dos desejos quando a gente namorava na faculdade ainda? Vamos pegar aquele pote dos desejos, a gente vai sortear 3 papeizinhos de lá de dentro e vamos fazer as 3 coisas que a gente sortear. E aí acontece então que são 3 coisas que são 3 destinos diferentes, onde eles têm que ir pra
usufruir de alguma coisa desse destino. Então eles vão para 3 continentes diferentes, fazer coisas diferentes para tentar esquecer um pouco dos problemas e principalmente tentar superar e aceitar que a vida pode ser mais do que está sendo, que a gente pode sim ser feliz, independente do que aconteceu com a gente ali no passado, independente de uma perda, a culpa não pode prevalecer na nossa vida. A gente tem que entender que as coisas acontecem e que precisamos superá-las e, enfim, viver a nossa vida, né? Então vai ser basicamente isso que eles vão fazer. Eles vão passar por esses 3 países aí, cozinhando, surfando, enfim, conhecendo um pouco da cultura de cada país. E aí vai chegar um plot twist do livro aqui no meio que vai mudar todo o rumo da história e você vai entender por que quando você lê. Gente, é um livro assim que eu gostei. Eu descobri o plot twist muito antes de acontecer, na verdade, mas não mudou, não fez com que eu não tivesse gostado da história. Foi uma história que mexeu bastante comigo. Eu ficava só pensando, imaginando como que pode ser pra uma pessoa perder um filho, sabe? Por mais que não tenha nem chegado a nascer, mas como deve ser difícil, enfim. Foi uma coisa que mexeu bastante comigo e que eu acho que, assim, é importante que a gente leia e tenha conhecimento, principalmente de entender que a Tegan, às vezes, por sentir culpa, ela ou culpar outra pessoa, às vezes não vai resolver os problemas e não vai fazer com que seja diferente. Então, vale muito a pena também ler esse livro. Bom, gente, então essa foi a minha lista de hoje. Lembrando vocês que o link para a compra dos livros mencionados estará aqui embaixo. E você comprando por esse link ajuda muito no crescimento do canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda na divulgação e se inscreve no canal se for novo por aqui que logo logo saem mais vídeos pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos, tchau, tchau.